uma tela visual. Eu já estou me acostumando. Não que eu seja totalmente a favor, mas estou me acostumando. Que a paz e a harmonia do Mestre nos envolvam hoje, amanhã e sempre. Por que nós escolhemos o tema de Joana de Cusa? Porque, na verdade, nós vamos falar mais uma vez sobre fé. Diante dessa pandemia, diante de tudo que está acontecendo, que agora que a gente acho que está entendendo um pouco melhor de como é que está funcionando tudo isso aí, e que a gente consegue também entender, né, esse processo todo do planeta Terra, que está tendo essa transformação, e se nós estamos participando disso, algum motivo nós temos. A gente pode não saber qual é, mas algum motivo nós temos. Então, a história de Joana de Cusa, ela nos traz essa questão da fé, da esperança, que nós não podemos perder nunca, né? Fé e esperança nós não podemos perder jamais. Então, vamos à história de Joana de Cusa, depois nós vamos dizer quem é esse espírito que é muito conhecido nosso. Ele já vem vindo de algumas encarnações aí. Vou contando a história, quem sabe vocês matam a charada, né, no meio da história aí. Mas é um espírito que a gente também tem que ter um respeito muito grande, né, um carinho muito grande, uma gratidão muito grande por tudo que esse espírito fez até hoje. Então, Joana de Cusa era uma mulher da sociedade de Cafarnaum, na época. Ela era casada com Cusa, que era um alto funcionário do governo romano. Era um funcionário do Herodes Antipas. E Cusa era uma pessoa que não acreditava que existisse uma vida após a morte, que existisse alguma relação com relação a isso, que para ele eram os deuses romanos que ele acreditava. Eles tiveram um filho, e nós vamos depois no final dizer quem é esse filho também, que também é muito conhecido nosso. E Joana, ela por ser uma pessoa de caráter nobre, ela tinha uma fé muito grande, ela acreditava no que o mestre falava, e ela ia às pregações de Jesus, para justamente ouvir a palavra do mestre, e ela acreditava no que o mestre falava. Se nós voltarmos um pouquinho na história aí, já imaginou a gente encontrar Jesus? Deve ter sido muito assim legal mesmo para ela na época e para todas as pessoas que cruzaram, né, com Jesus e conseguiram conversar com ele. Não que nós não conseguimos conversar com ele, né? Nós conversamos nas nossas orações, nós pedimos ajuda, os helps da vida, né? A gente às vezes entra em desespero, né? E a gente pede muito socorro a ele. Mas naquela época, conversar com Jesus, nós sabemos que em todo local que ele chegava, tinha muita gente. Quer dizer, ele conseguia fazer com que uma multidão de pessoas se chegasse até ele e ouvisse o que ele falava. Então, Joana, ela tinha esse problema com o marido, no sentido de que o marido não acreditava, e ela queria que ele acreditasse no que Jesus falava, que para ela era nítido o que ele falava, ela acreditava e ela não iria discutir, mas o marido queria acreditar nos deuses romanos. Então, Joana tinha uma fé, né, muito grande, ela levava seu filho junto para assistir, para ouvir, aliás, né, as pregações de Jesus. E num dia, ela estava muito triste na casa dela, que ela queria que o marido entendesse o que Jesus falava, ela estava querendo colocar na cabeça dele, talvez, no coração, tudo que Jesus falava. Mas ele era irredutível, né? Para ele eram os deuses romanos,
E nós sabemos que tinha lá Deus para tudo quanto é, né? Para tudo quanto é coisa, né? Tinha Deus do amor, do vinho, da guerra, da paz, do mar, do ar, porque naquela época as pessoas acreditavam nesses deuses, certo? Na Grécia também tinha os deuses gregos. Mas ela, então, um dia, sabendo que Jesus estava na casa de Pedro, e ela foi até a casa de Pedro para poder conversar com Jesus. E nós vamos ler o diálogo, porque é uma coisa assim de muita fé também, uma coisa que vai nos trazer ânimo também, né, no momento que nós estamos passando. E quando ela chega na casa de Pedro, ela comenta todo o drama que ela está passando com o marido. Ela diz que ela gostaria que o seu marido acreditasse no que Jesus falava. Então ela abre mesmo o coração dela para que Jesus saiba o que ela estava sentindo naquele momento. Mas Jesus já sabia, né? As pessoas que chegavam próximas de Jesus ou as pessoas que iriam conversar com ele, Jesus já sabia mais ou menos, né? Talvez tudo, né? Antes da pessoa colocar o que estava acontecendo. Então ela coloca, né, que ela tem esse problema com o marido, ela gostaria que ele acreditasse. E Jesus diz para ela o seguinte: Joana, só tem um Deus e só existe uma fé. E ele acreditava em vários deuses. Então ele diz, Joana, só tem uma fé. Só tem um Deus, aliás. E só tem uma fé, que é que nós temos que acreditar em Deus e nos ensinamentos que Deus nos deixa. Ele coloca também que esse Deus que é nosso Pai, nosso Criador, e ele coloca para ela que a questão do amor. Deus é amor, Jesus é amor, e nós somos centelhas divinas, nós também somos amor. É que nós não estamos sabendo, talvez, melhorar esse amor que nós temos em nós, melhorar a fé que também nós temos. Então ele coloca para ela que Deus é nosso Pai, que só existe Ele, só existe uma fé, e que Jesus veio para justamente colocar para as pessoas que todos os templos na terra são de pedra. Mas ele veio para colocar amor, né, nos templos da fé viva. O que é essa fé viva? É a fé que nós temos dentro de nós. O que ele quis dizer com templos de pedra? Realmente todas as seitas religiosas, mesmo as casas espíritas, são feitas de pedra, de madeira, que com o tempo, se a gente não arrumar, não ficar fazendo alguns reparos, né, as casas acabam caindo. As próprias nossas casas nós também temos que fazer de vez em quando umas reformas, uns reparos, porque a casa vai ficando mais antiga, vai dando mais trabalho. Certo? Então, o que ele quis dizer? Que os templos dos homens são de pedra, que uma hora pode cair. Mas o verdadeiro templo, né, ele veio colocar o templo da fé viva que está dentro de nós. Quando ele coloca isso para Joana, ele quer dizer que o reino de Deus está dentro de nós. E esse reino de Deus é um reino de amor. Esse reino não vai cair, não vai quebrar, não vai deteriorar, nem com o tempo, vamos dizer assim. Mas ele vai ter essa fé viva. Quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós, e o reino de Deus está mesmo dentro de nós, que é o reino de amor. É que nós ainda, né, com orgulho, egoísmo, uma série de problemas que a gente vai causando para nós mesmos, a gente vai esquecendo desse amor que Deus continua tendo por nós,
que Jesus tem por nós e toda a espiritualidade tem por nós. Aliás, lemos há pouco tempo uma frase de Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que do lado de lá nós temos afetos, além dos nossos afetos que já estão lá, pais, mães, às vezes irmãos, tios, nós temos amigos que nos amam e que estão sempre nos dando força para que nós possamos caminhar. Então nós não estamos desamparados, certo? É isso que ele quis colocar para Joana, que Joana não estaria desamparada, ninguém está desamparado. Todos nós temos alguém que está do nosso lado, alguém do lado de lá, que diz assim, não, pode deixar, eu vou tomar conta dessa pessoa, eu vou tomar conta do fulano, eu vou tomar conta da fulana. Deixa comigo, como a gente costuma dizer aqui. Isso é muito bom a gente entender, e para Joana foi muito bom também naquela época ter entendido. Mas ele continua com uma outra orientação para ela, bastante importante, dizendo o seguinte, agradeça ao Pai o maior, né, o que o Pai te deu para que você pudesse trabalhar. E se você e seu marido estão juntos, é por obra de Deus. Olha que frase importante. Tá? Se você e seu marido estão juntos, é por obra de Deus. Por alguma coisa vocês têm que se acertar, tem que, como a gente costuma dizer aí, arrumar as arestas para que a gente possa também evoluir. Então agradece ao Pai que Ele te deu, né, essa incumbência, vamos dizer assim. E todo bem que você fizer, logicamente vai vir a seu favor. Isso a gente escuta sempre. Quanto mais a gente fizer o bem, melhor para nós. Se nós fizermos o mal, nós vamos ter que uma hora consertar as coisas, certo? E às vezes nem sempre é do jeito que a gente quer que conserte. Aí a gente fala assim, nossa, mas tinha que acontecer isso comigo? Né? Tinha, porque a gente procurou, vamos dizer assim. Tá? E uma outra coisa que ele coloca para ela é o seguinte, compreende o seu marido, entenda o seu marido, procure fazer com que você compreenda o que está acontecendo com ele e ame o seu marido. Ela, na hora, ela entendeu, ela até agradeceu e ficou, vamos dizer assim, contente com o que Jesus colocou para ela. Mas ele coloca uma frase também que é bastante importante para nós analisarmos a questão da orientação que ele passa para ela. Joana, quando você for chamada ao testemunho, então ele já sabia o que ia acontecer com ela. Então quando você for chamada ao testemunho, seja fiel a Deus. Não negue Deus, vamos dizer assim. Seja fiel e quando você chegar no esclarecimento que tem que chegar, você seja fiel a Deus. Só um instante, o pessoal não está te ouvindo. Eu tenho notado. Ah, sim, mas também alguém clicou. Será que foi agora que eu coloquei o papelzinho em cima? Não. Olha. Estão me ouvindo agora? Acho que agora deve estar. Então, quando ele coloca para ela ser... quando ela for passar por um testemunho, alguma coisa que ela ia ter que fazer, para ela ser fiel a Deus, para ela não negar nada. E para que ela fale do verbo doce da salvação.
E qual é o verbo doce da salvação? É o amor. Então, se alguém colocar alguma coisa que ela tiver que falar em relação a Deus, para que ela fale de amor no momento em que ela for chamada para esse testemunho. Joana sai da casa de Pedro mais aliviada, sai da casa de Pedro com uma outra visão, vamos dizer assim, sobre a questão do seu marido, do seu filho, da sua vida, e continua o seu trabalho, ouvindo as pregações de Jesus e aceitando o seu marido do jeito que ele entendia e do jeito que ele pensava. Passa um tempo, seu marido desencarna e ela precisa trabalhar para poder sustentar o filho. E como ela tem muito contato na sociedade de Cafarnaum, então para ela não foi difícil arrumar um trabalho naquela época, cuidando de crianças, ajudando pessoas, às vezes mais idosas, cuidando de pessoas, para que ela pudesse sustentar o seu filho. E assim ela vai trabalhando e vai continuando falando de Jesus, ouvindo as pregações de Jesus. Jesus desencarna, certo? Mas ela continua com os cristãos nas catacumbas, ouvindo falar de Jesus e seguindo a doutrina do Cristo. Nós sabemos que naquela época essas catacumbas ficavam geralmente ou dentro de cemitérios, nas proximidades dos cemitérios, locais bem isolados, porque eles também se preveniam, porque sabiam que se fossem pegos, seriam presos, torturados e mortos. E naquela época nós tínhamos o que eles chamavam de espetáculo, que eram jogar os cristãos para as feras, colocar em postes incandescentes, com lanças, com veneno. Isso era um espetáculo para aquela época. E olha que nós já melhoramos bastante, porque hoje a gente tem uns espetáculos assim de balé, a gente tem espetáculos de orquestra sinfônica, certo? E uma série de espetáculos diferentes. Que bom, né? Mas naquela época era esse tipo de morte ou também a crucificação. No ano de 68 começam as perseguições aos cristãos mais severas, vamos dizer assim. Desde quando Jesus desencarnou, as perseguições começaram. E nós lembramos aqui, de Paulo de Tarso, que também levou a Estevão, acabou matando Estevão, outros cristãos que ele também acabou matando ou mandando matar, porque ele não acreditava nas palavras do mestre. No entanto, ele vai a Damasco, atrás de Ananias, porque Ananias falava para a sua noiva, Abigail, que também desencarna, sobre Jesus. Então, para ele, o Ananias tinha que ser morto, porque ele falava de Jesus. E a gente sabe, da entrada de Damasco, que ele fica cego ao ver Jesus, e da célebre frase que Jesus diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? No entanto, quem é que o cura? Ananias, quem ele ia matar. Sendo assim, desde quando Jesus, após a crucificação de Jesus, os próprios apóstolos, discípulos também têm sérios problemas de perseguições e começam as perseguições para a matança dos cristãos. Então, no ano de 68, começam essas matanças, essas perseguições mais intensas, vamos dizer assim. E numa dessas perseguições, numa dessas procuras nas catacumbas, Joana de Cusa está lá com seu filho e outros cristãos e são presos. Logicamente, quando um cristão era preso, ele já sabia que ele ia morrer. A não ser que desse muita sorte, mas era difícil
ele sair, né, livre nesse sentido. Eles vão então presos, e geralmente eles ficavam presos uma temporada, e os próprios algozes que estavam por ali, as pessoas que tinham prendido, os governadores, os senadores de Roma, o próprio César, né, os Césares de Roma, tentavam fazer com que as pessoas voltassem atrás, negassem Jesus, para que não morressem. Mas os cristãos tinham um lema, vamos dizer assim. Eles jamais negaram Jesus. Eles preferiam a morte do que realmente negar uma doutrina que eles acreditavam e que eles sabiam que era a verdadeira doutrina, que existia uma vida após a morte, todos os ensinamentos do Cristo. Então, quando eles eram presos, eles já sabiam que eles não voltavam, porque seriam mortos. Então, eles estão lá presos e vem a sentença para que eles sejam mortos. No caso de Joana de Cusa, seu filho e alguns cristãos, naquele dia eles iam ser colocados, amarrados em postes incandescentes, iam ser mortos, né, queimados vivos, vamos dizer assim. E aí tem um outro diálogo bastante interessante entre o seu filho e Joana de Cusa, porque seu filho não entendia, achava que, imagina, eu vou morrer desse jeito? Não. Minha mãe vai morrer desse jeito? Não. E ele olha para a mãe e diz: mãe, abjura Jesus, nega Jesus, por mim que sou seu filho. E Joana, toda mãe, jamais que ele vai querer que o seu filho, né, morra de algum jeito, tenha algum problema. Quando o seu filho já começa com febre, né, as mães já se desesperam e com razão, certo? Quando eles caem, se machucam, a gente sabe que as mães correm atrás para justamente salvar o filho, fazer com que o filho não sinta dor, e a gente não gosta de sentir dor também, certo? E as nossas mães fizeram isso com a gente, com certeza. E ele então pergunta para ela de novo: mãe, abjura Jesus, nega Jesus. E ela então, em lágrimas, olha para o filho e começa a lembrar da sua vida, do seu casamento com Cusa, do nascimento dos seus filhos, de tudo que ela passou na vida. Tinha uma vida, vamos dizer, né, até muito boa, por ele ser um alto funcionário do governo romano, mas ela começa a relembrar tudo que aconteceu na sua vida, tudo que ela passou. Ela lembra das pregações de Jesus, ela lembra de quando ela vai conversar com Jesus na casa de Pedro. Ela passa a fazer uma revisão na sua memória daqueles momentos da sua vida. Ela lembra também de Maria ver seu filho na cruz, que não deve ter sido nada agradável para uma mãe naquela época, né, ver o seu filho ser crucificado. E vamos dizer, nós sabemos todos, Jesus era inocente. Tá? O próprio Pilatos, tudo bem, ele também achava que ele era inocente, mas aí houve toda uma armação, né, vamos dizer assim, se bem que Jesus precisaria passar por isso para justamente a gente entender também a questão, né, da sua doutrina. E ele mesmo na cruz diz, né, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo, certo? Então ela lembra de Maria vendo Jesus, seu filho, ser crucificado, e olha para o filho e diz assim: Jesus era puro, meu filho, e ele não desdenhou o sacrifício. Ou seja, Jesus poderia simplesmente falar: não vou ser crucificado, eu não tenho nada a ver com isso, certo? Mas pelo contrário, ele continuou e acabou, né, sendo crucificado, porque era a morte da época. Mais uma vez o seu filho pede para que ela abjure novamente.
E ela olha para ele e diz que não vai negar Jesus. E nesse meio de tempo, os algozes são orientados a começar a colocar fogo, né? Já estava aquele óleo incandescente, fogo para poder queimar. E aí tem um outro diálogo interessante, importante também para nós meditarmos. O algoz olha para ela e diz: o seu Cristo só te ensinou a morrer? Olha que pergunta, né? Muito, muito importante, vamos dizer assim. Quer dizer, para ele que iria colocar fogo nela, ele queria saber se Jesus só tinha ensinado ela a morrer. E aí é que está a lembrança da passagem com Jesus, que Jesus diz a ela que quando ela fosse chamada ao esclarecimento, que ela não negasse, mas que ela usasse o verbo doce da salvação. Então ela olha para o algoz e diz que não, ele não me ensinou só a morrer, mas ele me ensinou a vos amar. Agora imaginem uma pessoa já em chamas. Nós sabemos da força, de onde ela tirou essa força para responder isso, tendo que dizer que amava o seu algoz. Mas Jesus pediu para que nós amássemos os nossos inimigos. Amar o amigo é a coisa mais fácil que tem, mesmo que o amigo pise na bola com a gente. Nós vamos pensar naquele momento que o amigo não estava muito legal, está passando por alguma dificuldade, algum problema, nós vamos relevar. Mas amar o inimigo, aí já era pedir demais. Mas é isso que Jesus pede para que nós amem os inimigos. Aliás, Jesus não pediu muita coisa, meus amigos, para que nós fizéssemos. Ele não pediu para que nós escalássemos o Everest. Ele não pediu para que nós fizéssemos sacrifícios de nos machucarmos. Não, ele só pediu para nós nos amarmos. E era isso que ele queria colocar para Joana no momento em que ela estava sendo testada, vamos dizer, num sacrifício ali. Que jamais, ele já sabia o que ia acontecer, mas ela ainda não. Então ela responde, né? Mais uma vez para nós meditarmos, que ele não ensinou só ela a morrer, mas ensinou ela a vos amar. Ou seja, eu tenho que amar o meu inimigo, mesmo eu não gostando dele. E pedir perdão a esse inimigo, porque a gente não sabe o que a gente fez para ele. Sendo assim, ela desencarna, o seu filho desencarna, os cristãos que estão ali desencarnam nesse momento. E ela sente uma mão no ombro, no caso, o corpo físico dela realmente, né, o corpo físico morreu, mas ela está em espírito e perispírito. Ela sente uma mão no ombro e uma voz inconfundível dizendo assim: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Ela é recebida por Jesus, não só ela, o seu filho, os cristãos que estavam ali, são recebidos por Jesus. Meus amigos, meus irmãos e meus queridos, já imaginou a gente ser recebida por Jesus? A gente vai infartar. Porque se a gente vê Jesus, a gente infarta. Mas ela teve, não só ela, mas Paulo de Tarso teve também esse recebimento, né? Essa recepção do lado de lá. E tantas pessoas, certo? Nós não podemos esquecer que quando nós desencarnamos, o inimigo não vai dar certo. Mas geralmente são os amigos que vêm nos receber ou algum familiar que vem nos receber. Nesse instante, ela escuta, né? Ele dizer que está ali, dando todo um suporte para eles, porque eles realmente participaram de um sacrifício ou fizeram um sacrifício
em nome de Jesus, em nome de Deus. E falaram exatamente do verbo doce da salvação, que é o amor. Muito bem, meus amigos. Alguém já descobriu quem é? Vamos lá, então. Esse espírito nós conseguimos algumas encarnações, claro, deve ter tido muitas outras antes dessas que a gente conseguiu, porque nós somos espíritos milenares, nós não sabemos quantas encarnações nós já tivemos, não sabemos também quantas vamos ter. Tomara que a gente tenha menos, né? Não precisa ter muita encarnação, que a gente resolva os problemas meio rápido, né? Mas a gente vai demorando para resolver os problemas, então a gente vai tendo mais encarnação aí. Mas tudo bem, um dia a gente chega lá. Então, Joana de Cusa viveu no século I, na época de Cristo, conheceu Jesus, esteve com Jesus, certo? Conversando com ele, esteve toda essa questão na época de Jesus. Morreu ao lado do seu filho, queimado no Coliseu de Roma. Depois ela viveu no século XII, na época de Francisco de Assis, também trabalhando pela Boa Nova do Cristo, colocando todas as orientações que Jesus tinha passado para ela e para todos os cristãos que reencarnaram também nessa época, trabalhando para Jesus. Depois, em 1651, ela reencarnou novamente. Ela viveu de 1651 a 1695, no México, como Sor Juana Inés de la Cruz. A Soro, para nós entendermos na Igreja Católica, existe uma hierarquia na Igreja Católica. Então começa como noviça, depois passa a freira, madre, seria acima de madre, num cargo acima da madre, vamos dizer assim. Então ela tem a Sor Juana Inés de la Cruz no México, também trabalhando com pessoas carentes, falando de Jesus, falando desse verbo doce da salvação, que é o amor. Bom, ela desencarnou em 1695, depois ela reencarnou em 1761 e desencarnou em 1822. Nesta encarnação, ela reencarnou em Salvador, na Bahia. Também como Sor Joana Angélica de Jesus, trabalhando no convento, falando de Jesus, ajudando pessoas necessitadas, fazendo todo um trabalho voltado para o amor do Cristo. Vamos analisar essa data 1822. Essa data para nós brasileiros foi a data em que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. E olha, meus amigos, há pouco tempo atrás foi reprisado aí o Novo Mundo, a novela na época de Dom Pedro. E se nós analisarmos para 2020, não mudou muita coisa, não. Ainda continuam as corrupções, ainda continua uma série de problemas que também tinham naquela época. Mas em 1822, houve uma rebelião na Bahia, também por questão, tinha algumas províncias que estavam se juntando contra Dom Pedro I, porque queriam que Brasil continuasse sendo colônia de Portugal. E Dom Pedro e José Bonifácio, e no caso aí a Leopoldina teve um papel importantíssimo na vida de Dom Pedro, certo? Mesmo eles tendo todas as mulheres que ele teve, mas ela teve um papel importantíssimo em questão de orientação a Dom Pedro I. Conseguiram fazer com que, né, Dom Pedro proclamasse a independência e Brasil se livrasse de Portugal, vamos dizer assim, de ser colônia portuguesa. Mas houve uma rebelião na Bahia também. E essa Joana Angélica de Jesus, morre na frente do convento,
para salvar as noviças e as freiras dos ataques dos soldados, por causa dessa rebelião com relação à independência do Brasil. Então ela morre na frente desse convento para salvar o próprio convento. Muito bem, esse espírito nada mais é do que Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo. E este filho que morreu com ela, queimado no Coliseu de Roma no século I, é Divaldo. Aí vocês podem perguntar assim, mas pera um pouquinho, Divaldo não teve outro pai, outra mãe nessa encarnação? Teve. Mas é o mesmo, nós sabemos que é o mesmo grupo, né? Um grupo familiar muito grande, né? Nós fazemos parte de um grupo familiar muito grande. Nós falamos aqui em julho sobre a questão da família, luz da reencarnação, e colocamos que nós temos a nossa família aqui, né, carnal, porque combinamos do lado de lá para sermos pais, mães, filhos, marido, mulher, esposa, enfim, sobrinhos. A gente traz toda essa galera junto com a gente, tá? Mas nós fazemos parte de uma família espiritual. E a família de Divaldo, no caso, junto com Joana, fazem parte da mesma família. Então, Joana de Ângeles, sendo, né, todas essas reencarnações que nós conseguimos aí localizar, como nós falamos, claro que ela deve ter muitas outras antes do século I, certo? Como nós também tivemos e não sabemos, tá? É bom não saber mesmo, porque senão a gente não estaria batendo um papo legal aqui, né? Mas eu acredito que a gente não tenha feito muita coisa errada junto, senão a gente também não estava se dando bem. Mas nós temos várias reencarnações e como ela também teve, certo? E Joana de Ângeles, junto com o Divaldo, logicamente, eu não sei se vocês assistiram o filme Divaldo, Mensageiro da Paz. Quem assistiu vai lembrar de algumas cenas que nós vamos colocar aqui. Quem não assistiu, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Como já passou no cinema, então pode baixar no YouTube agora, certo? Eu assisti 2 vezes. Assisti no cinema, que passou em Santa Bárbara e em São Pedro. E nós fomos com 2 amigas em Santa Bárbara, o ano passado, no domingo, assistir o filme. Vale a pena assistir o filme. Aí depois, uma outra amiga minha também baixou lá no YouTube, lá fui eu, na casa dela, assistir, comer pipoca, né, bater papo, certo? Pra gente ver o filme de novo. Mas vale a pena ver o filme. Nós vamos colocar algumas cenas do filme, só para nós entendermos o trabalho de Joana de Ângeles junto com Divaldo. O diretor do filme passou muito tempo na Mansão do Caminho, logicamente conversando com o Divaldo. Divaldo ajudou a fazer o filme, porque afinal de contas era a vida dele, certo? Então ele contou particularidades do que acontecia na época da infância. Tem no começo do filme, ele começa a ver desde o começo. Ele é a mesma coisa do Chico, né? Com 5, 6, 7 anos de começaram a ver. E aí quem era quem, o que fazia, o que acontecia, né? Eles eram católicos. Então imagina a confusão na cabeça da família, certo? Do menino tá vendo alguém. E ele vê Joana de Ângeles desde pequeno, mas ele não sabe o que estava acontecendo. Até que o próprio padre da igreja onde ele frequenta, certo? Diz para ele, Divaldo, é melhor você procurar um centro espírita, porque aqui não vai ter jeito. Tá? Então ele começa o seu trabalho dentro do espiritismo, junto com Joana de Ângeles. E no filme é colocado todo o trabalho que a equipe de Joana de Ângeles, desencarnada, montou, né, vamos dizer assim, planejou a Mansão do Caminho lá no plano espiritual. E aqui nós vamos dar um exemplo bem simples para a gente poder entender como é que isso funciona. O Fora da Caridade não há salvação. Aqui onde nós conhecemos o espaço físico dele, certo? É a filial, porque a matriz está planejada do lado de lá. Então foi planejado lá. Logicamente, todo mundo, todos nós aqui e as pessoas que vieram de nós reencarnaram, fundaram o centro, não só, né, o Fora da Caridade, mas todos os centros. Todas as igrejas, todos os templos, todas as seitas religiosas, aqui são filiais, a matriz está do lado de lá. Então, Joana de Ângeles, com a sua equipe, desencarnada no caso, né?
montou e planejou, junto com Divaldo, a Mansão do Caminho. E a Mansão do Caminho eu não conheço, não sei se tem alguém que conhece. Eu tenho amigos que já foram lá, comentaram que é enorme, é muito grande, certo? A mesma coisa do Hospital Santo Antônio da Irmã Dulce, que também parece que é uma cidade dentro de Salvador ali, certo? E a Mansão do Caminho também ajuda crianças e as famílias carentes que o Divaldo tirou, né, do bairro Pau da Lima, que eram crianças que tinham, né, necessidades, todas as necessidades possíveis e imagináveis. E Joana de Ângeles coloca para Divaldo o seguinte, no filme, né, que Divaldo, uma vez conversando com ela, ele disse assim, não, mas eu quero casar, eu quero ter filho, né, e Joana de Ângeles olha para ele e diz assim, ó, querido, nessa você não veio para isso. Você vai ter filho, sim, mas não seus filhos biológicos. No entanto, Divaldo tem muitos filhos, né? Inclusive ele adotou todos e registrou todos no seu nome, que são as crianças que passaram por lá. E no filme, no final do filme, que nos chama a atenção, é o seguinte, a Mansão do Caminho tem 300 funcionários. São 300 pessoas que trabalham lá dentro, são remuneradas, mas tem uma observação que nos chamou bastante atenção. Tem 300 voluntários para ajudar esses funcionários e toda a equipe que trabalha. Ele fundou a Mansão do Caminho junto com o Nilson de Souza, seu amigo. O Nilson já desencarnou. Divaldo estava numa viagem quando o Nilson desencarnou. Divaldo ficou sabendo. Na volta, né, ele prestou uma homenagem ao amigo, que ele achou por bem prestar essa homenagem à pessoa que o tanto o ajudou na fundação da Casa do Caminho, da Mansão do Caminho, aliás. Então, se vocês tiverem oportunidade de ver o filme, vejam, porque vale a pena. Eu só vou dizer o seguinte, fica do lado com uma caixinha de lenço, ou lenço mesmo, porque vai chorar o filme inteirinho. Tá? Eu não vou contar o filme, senão vai perder a graça, tá? Mas vale a pena. Quem assistiu, se tiver a oportunidade de assistir de novo, vale a pena assistir de novo. E quem não assistiu, pode baixar no YouTube. Eu não sei fazer isso, gente, mas com certeza alguém aí consegue. Tá? Quem tem filho menor, sobrinho, consegue rapidinho fazer as coisas. Tá? Mas vale a pena, porque o filme é muito legal. Então, sendo assim, meus amigos, por que nós escolhemos, né, o tema de Joana de Cunza? Porque fala de fé, esperança, caridade e fala de amor. Que eu acho que no momento em que nós estamos passando, tudo bem, nós já estamos podendo sair um pouquinho mais de casa, já está um pouquinho melhor, certo? A partir do momento em que a gente, né, possa se encontrar, vai acontecer isso, podem ficar sossegados que vai acontecer, talvez demore mais um pouquinho, né? Mas a gente tem que desenvolver a paciência também, tolerância, certo? Principalmente a paciência, né? Porque a gente já tá cansado de ficar em casa, tá? Eu não vi a hora de vir aqui hoje, mas eu saí de casa. Não, mas eu saí de casa. Já saí essa semana também. Mas assim, em questão de fé, de amor, de esperança, que eu acho que é isso que o mundo tá precisando nesse momento. Nós sabemos de toda a transição do planeta, nós sabemos que havia essa necessidade de fazer isso. Talvez se tivéssemos uma guerra com armas, talvez fosse pior do que está sendo. Claro, tem vidas, né, pessoas desencarnando. Sim, estavam no momento de desencarnar, vamos dizer assim. Cada um de nós, né, se a gente colocar assim, tem uma história de que alguém da família partiu, certo? Sábado passado, partiu um primo meu lá em São Paulo, do lado do meu pai, mas não foi de Covid, tá? Então a gente sabe, né, que chegou a hora dele também, e como vai chegar a nossa hora, né? Esperamos que a gente fique muito mais tempo aqui, que eu não tô com pressa de ir, acho que nem vocês, tá? Mas que a gente consiga realmente, através
da história de Joana de Cusa, né? Aumentar a nossa fé, aumentar a nossa esperança, como nós falamos no começo. Tem hora que a gente desanima, tem hora que a gente fala assim, nossa, mas isso de novo, aconteceu outra vez, mais um problema, né? Mas às vezes acontecem os problemas para a gente poder resolver, e se nós analisarmos, tá? Eu acho que a nossa vida, a nossa, de vocês, que a gente conhece, né? Tem algumas pessoas que a gente conhece, claro que nós temos problemas, mas estamos com saúde, estamos procurando passar essa pandemia da melhor forma possível, temos a bendita doutrina que nos abraçou, né, de corpo e alma, vamos dizer assim. Temos todas as orientações de Jesus. Jesus está do nosso lado, ninguém está abandonado, vamos dizer assim. Tá? Tem uma mensagem no Minuto de Sabedoria que diz assim, nós não estamos desamparados. Deus está conosco toda hora, todo momento, tá? Nos carregando no colo, vamos dizer assim. Se nós estamos de pé hoje, é porque realmente a espiritualidade nos carrega no colo. E como nós falamos no começo, nós temos afetos, além de familiares nossos que já foram, mas nós temos amigos do lado de lá que nos amam. E por algum motivo, ainda bem que eles nos amam, né? Você já pensou se não amasse, nós estávamos bem arrumados. Mas ainda bem que eles nos amam, tá? Mas assim, ter essa fé, ter essa esperança de que dias melhores virão, que a gente vai passar por isso, está passando por isso. As casas espíritas estão, na medida do possível, elas estão abrindo. Claro que temos que ter toda a segurança, toda a proteção, não estamos discutindo isso, certo? Mas tem algumas casas que já estão abrindo. O Manuel Augusto Girão já abriu para palestra pública, nós já fizemos 2 palestras presenciais lá, tudo com norma de segurança, tudo certinho, tá? Então, devagarinho a gente vai abrindo, devagarinho a gente vai se encontrando, tá? E vai chegar uma hora que nós vamos poder, né, colocar todo mundo lá no Fora Caridade, sem problema nenhum, né, se abraçar, contar as histórias que passamos pela pandemia, mas não esquecendo da fé, da esperança, tá, que nós temos que continuar tendo com relação à espiritualidade. E a história de Joana de Cusa, que é a nossa querida Joana de Ângeles, ela nos traz, né, nos dá essa força e essa fé para que a gente possa continuar firmes e fortes. Eu agradeço a atenção de vocês, o carinho. Vamos ter outras oportunidades aí de estarmos juntos, com certeza. Não só virtual, mas presencial também. Então, agradecer a espiritualidade que nos ajuda, nos dando essa força, toda essa esperança que nós continuamos tendo. E deixar um beijo aqui no coração de cada um de vocês. Com muita paz, com muita harmonia. E que nós possamos, muito em breve também, estarmos juntos novamente. Que assim seja.